Boa tarde para você, bem-vindo, terça-feira, bem-vindo você de toda Poços de Caldas, dos 4 cantos da cidade. A partir de agora tem Plantão da Tarde, você é o nosso convidado. Neste mês, a empresa de transporte público aqui de Poços de Caldas realizou algumas mudanças de horário em 10 linhas. Essas modificações foram em horários de pico, nos dias úteis e também aos sábados. Para falar sobre as alterações e ainda sobre os aplicativos disponíveis aos usuários, eu recebo daqui a pouco o coordenador de qualidade da Circulare, Douglas Danilo Dias. O Douglas é o nosso convidado, então se você tem alguma dúvida, mande a sua mensagem aqui para o Plantão da Tarde. O nosso WhatsApp está aqui à disposição, tá bom? 999-27-3591. Lembrando que nós estamos também na nossa live, lá no facebook.com/tvplanweb. Eu começo falando do Corpo de Bombeiros, gente. Eles combateram uma queimada de grande proporção em uma área de vegetação. Lá onde foi? No Jardim Europa, local íngreme, zona oeste aqui de Poços de Caldas. É muito comum, né, gente, nessa época do ano, as queimadas aumentarem. Esse caso aconteceu ontem pela manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu cerca de 10 mil metros quadrados e foi debelado pelos militares, apenas com o uso de abafadores. Ainda segundo os bombeiros, nesse período de estiagem, a vegetação seca, somado ao comportamento humano, propicia a ocorrência de incêndios em vegetação. Até triste, né? Até tristeza a gente olhar isso aí. Olha só, no meio da mata e o fogo se alastrando. O Corpo de Bombeiros orienta que existe uma grande demanda de ocorrências nesse período e os esforços para atender todos são redobrados. Por isso, a população tem que fazer a sua parte e não atear fogo em terrenos, pastos e também na vegetação. Lembrando que é crime. Se você for pego, você vai responder por crime ambiental, tá certo? E você pode denunciar também através do 190, principalmente, né? Esse tipo de ocorrência, através do 93 também. A Polícia Civil prendeu um corretor de café de 63 anos e um revendedor de carros de 42 anos. Sabe por causa de quê, gente? Eles são suspeitos de falsificar carteiras de identidades, certificados de registros de veículos e cheques. Tudo isso aqui em Poços de Caldas. A dupla foi presa na operação batizada, como Abnegali, inspirada no estelionatário norte-americano Frank William Abnegali Jr. De acordo com os investigadores, na casa do revendedor de veículos foram apreendidas centenas de folhas de cheques em branco, cartões de crédito em nome de terceiros. Na caminhonete do suspeito foi encontrado um pacote de cheques em branco e uma folha preenchida. A polícia suspeitou que a folha fosse clonada. Em outra caminhonete foi apreendida uma pistola, uma .380. Ainda segundo a polícia, na residência do corretor de café foram encontrados quase 1.000 cheques preenchidos e em branco, com o nome de vários titulares. Imagina só, olha ali a quantidade de cheques, gente. Olha a pistola também, a .380, que foi apreendida, essa imagem do delegado de polícia que atuou nessa ocorrência. Também foram encontrados centenas de canhotos de talões de cheques, espelhos de carteiras de identidade, tudo em branco. Foram apreendidos ainda no imóvel um CPF, carteiras de trabalho, um RG com foto do revendedor de café, porém com nomes de outras pessoas. A prisão dos suspeitos foi na última sexta-feira, porém a polícia só divulgou o caso envolvendo os supostos estelionatários ontem à tarde. Depois que os homens foram ouvidos na delegacia, eles foram encaminhados ao presídio aqui de Poços de Caldas. Parabéns aí à Polícia Civil, trabalhando aí com serviço de inteligência e tirando os suspeitos, pelo menos momentaneamente, né, gente, de circulação, porque a gente sabe que aqui no Brasil o pessoal não costuma ficar muito tempo atrás das grades. Ontem você acompanhou aqui no Plantão da Tarde que um criminoso armado com um revólver assaltou uma padaria, lembra? A padaria que nós contamos, que fica lá praticamente no fundo, nos fundos da delegacia da Polícia Civil, ali no bairro José Carlos. Olha só a imagem do meliante, estava vestido de Smurf, né? Capuz azul, todo ali papai Smurf. Esse caso aconteceu no último sábado. O que aconteceu?
Ontem à tarde, essas imagens foram disponibilizadas e divulgadas nas redes sociais. O suspeito invadiu o estabelecimento comercial, você percebe aí a ação dele, sem problema algum, e apontar ali para o rapaz que estava trabalhando, usando ali uma touca ninja e também um gorro, da blusa dele. Exigiu que a vítima passasse o dinheiro. O que ele levou do local? R$150, olha só. Ele levou R$150 do local, depois fugiu. Bom, ele não foi localizado ainda, só que essas imagens já estão de posse da Polícia Civil e eu tenho certeza que em breve eles vão identificar o suspeito agindo ali próximo da delegacia. Presa fácil aí, em breve vai cair nas garras da polícia, com certeza. Hoje, terça-feira, é dia de economizar na Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Falei com a Abel há pouco, ontem foi um sucesso a segunda-feira do idoso, hein, gente? Um sucesso total, mais uma vez, dando o que falar. Agora com entrega também para toda a cidade. É só você ligar no 3714-8363 que a Drogaria Americana vai até você, tá certo? Passa lá, Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Todo dia tem uma campanha diferente, tá bom? Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. O assunto ainda são os criminosos. Eles voltaram a furtar animais no Centro de Controle de Zoonoses na madrugada do último sábado. De lá, plantonistas, eles levaram mais 3 cavalos e uma mula do local. Mas é uma mula mesmo esse bandido, hein? Para a Polícia Militar, a veterinária, a coordenadora do CCZ, a Elis Roberto Perlato, ela disse que os animais furtados foram uma mula sem raça definida, uma égua cega do olho esquerdo, olha só, hein? Tá, a égua cega do olho esquerdo, hein? Com muitos detalhes, inclusive, né? E que mais? Uma outra égua castanha e um cavalo preto. Lembrando aí o filme Corcel Negro, relembrando aí a década de 80, o filme Corcel Negro. Bom, lembrando, gente, que na noite da última quinta-feira, a Guarda Municipal apreendeu 4 adolescentes com idades entre 15 e 17 anos e um rapaz de 18 anos, no momento que eles tentavam furtar um cavalo e uma mula que estavam apreendidos lá no pasto do CCZ. Os suspeitos foram ouvidos da delegacia e foram liberados. Eu não falei há pouco que ninguém fica preso à toa aqui no Brasil, né? Pessoal, até quem é culpado não fica preso. E aí a Guarda Municipal nessa ação, eu fico aqui pensando, solta o pessoal. É claro que a gente não sabe quem cometeu esse delito aí dessa vez, mas de certa forma é uma vergonha o que está acontecendo aqui em Poços de Caldas. Ainda bem que a Guarda Municipal conseguiu agir naquele caso, mas mostra mais uma vez a ineficiência aí do nosso município em não zelar pela segurança do CCZ, tá certo? Difícil a situação, hein, plantonistas? A Polícia Militar apreendeu 2 armas de fogo com uma mulher de 77 anos que está interditada judicialmente lá no bairro Dom Bosco. O caso aconteceu na tarde de ontem. Tá louco, hein? Que mulher brava! Pelo amor de Deus! 77 anos com 2 pistolas? Durante a operação, foi uma batida policial, na verdade, lá no bairro São João. A polícia recebeu uma informação via rádio que na casa dessa idosa supostamente teriam ali armas de fogo, sendo 2 revólveres calibre 32 e ainda 5 munições do mesmo calibre, sendo que 2 munições estavam picotadas e 3 intactas. O revólver que você vê na imagem, plantonistas, tem capacidade para 6 cartuchos. A denunciante contou à polícia que a idosa já havia ameaçado ela e outras pessoas da família de morte, porém ela nunca tinha visto a arma. Segundo a Polícia Militar, a idosa foi acometida com mal de Alzheimer. As armas foram apreendidas e encaminhadas à delegacia da Polícia Civil. Que história é essa, hein? Eu já vi falar em briga de família, mas geralmente se resolve no cafezinho ali da tarde, né? Agora, nesse caso aí, não ia dar para resolver mesmo. Que situação, hein? Que coisa. Ainda bem que denunciaram, né? Ainda bem que denunciaram. Que essa pessoa está interditada judicialmente,
né? De certa forma, ela não responde pelos próprios atos. Agora eu quero falar para você, especialmente que já é avó, você que já é avô, a dica é da Oral Simplant. Gente, dia 26, sexta-feira agora, sabe o que é essa data? Dia dos avós. Que bacana, hein, gente? Sexta-feira é o dia dos avós, então pensando em você, a Oral Sim Implantes está à disposição para devolver o sorriso a todos os avós. E vocês merecem, não é isso? Você que é neto, você que é filho, você que é filha, ligue no 3114 0300, 3114 0300, que a Oral Sim Implantes tem todas as condições para realizar o seu tratamento com implantes dentários. E o principal, viu, gente? Um atendimento humanizado, com carinho e o respeito que você merece. Atenção, vovó, hein? Sempre é tempo de ser feliz. Vovô, bora mudar esse sorriso. Liga lá, fale meu nome, 3114 0300. Vale para você de Poços de Caldas, vale para você da região também. Chega de sofrer com dentadura, chega de sofrer com ponte móvel. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Ali na Correia Neto, 430, super indico para você, viu, plantonista? Um abraço ao Dr. Marlon e a toda a equipe lá da Oral Sim. E ó, se mencionar o Paulo aqui, a condição é diferenciada para você, tá certo? Tem previsão do tempo chegando aqui no Plantão da Tarde. O dia começou ensolarado aqui em Poços de Caldas. Tempo firme, sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 7 graus e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 44% e 90%. Descendo a Serra do Selado rumo a Campestre, hein? Mínima por lá, 6 graus, máxima de 22 graus. Dia de sol com algumas nuvens, só que não chove. Em Cabo Verde, a mínima é de 8 graus e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 46% e 96%. Nós vamos falar agora de um assunto que tem realmente despertado a atenção de todos. Após o surto de sarampo no estado de São Paulo, o Ministério da Saúde vem alertando que a vacina contra o sarampo deve ser tomada por crianças e adultos que não foram imunizados na infância. Essa doença, gente, ela é altamente contagiosa e mais de 420 mil casos já foram registrados, isso só em 2019. A vacina só é contraindicada para gestantes ou quem está com baixa imunidade. O repórter Luiz Felipe Galo chega agora no plantão. A questão do sarampo hoje é uma grande preocupação, principalmente no estado de São Paulo. Existem várias cidades que já estão sob alerta com relação a essa doença. E por termos essa grande influência aqui do estado de São Paulo, como uma divisa a nossa cidade de Poços de Caldas, a preocupação sempre é elevada. Também para o conhecimento da doença e devidas precauções. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus, né? A transmissão principalmente é feita através de tosse, espirro, né? Gotículas em geral. Então, sim, é importante que a gente sempre esteja em ambiente bem ventilado, principalmente nesse frio, que a gente costuma ficar mais em ambiente fechado, as pessoas se aglomeram mais, né? E que a gente sempre esteja higienizando as mãos com álcool, né? Quando for tossir, proteger o rosto, ou espirrar também, proteger, isso ajuda bastante. Existe um certo alerta, assim, né? São Paulo é uma cidade muito grande, né? Uma cidade onde tem bastante pessoal do norte e nordeste, onde a cobertura vacinal é pior, então essas pessoas vêm para São Paulo para trabalho e tudo e acabam sendo mais suscetíveis, né? E o setor de imunização em Poços de Caldas já trabalha nesse sentido, para prevenir a doença, junto à tríplice viral, que além do sarampo, ainda previne a outros 2 vírus. Nós temos, né, a vacina da tríplice viral, né, que entre as 3 doenças tem a imunização contra o sarampo, né, sarampo, rubéola e cachumba. Está disponível em todas as nossas salas de vacina, né, nas 21 salas. A gente aproveita o momento nessa questão do surto que vem ocorrendo no estado de São Paulo para reforçar, né, o convite à população até 49 anos. É importante dizer também que toda a população pode ir atrás da vacina até 49 anos, né, a faixa etária. Então, por conta desse surto que vem ocorrendo no estado de São Paulo, é importante que essas pessoas procurem as salas de vacina para poder verificar a sua situação vacinal, né? O médico infectologista Dr. Mário Krugner afirma ainda que em Minas Gerais, especificamente aqui em nossa Poços de Caldas, nós temos uma cobertura vacinal até melhor que no estado de São Paulo, muito embora esse alerta se elevado
dada a questão dessa epidemia no estado vizinho. Poços de Caldas, apesar de próximo, é uma cidade que a gente tem uma cobertura, historicamente, uma cobertura vacinal melhor, boa. Então, assim, a chance de que a gente tenha algum caso aqui se torna mais reduzida. E como não existe um tratamento específico, sempre é importante que em qualquer sintoma da doença, você entrar em contato com um médico especialista ou até mesmo junto ao Sistema Único de Saúde. Olha, não existe um tratamento específico, né? Não existe um remédio específico para que mate o vírus do sarampo, né? É um suporte clínico que é dado. A pessoa pode começar com uma síndrome viral mesmo, uma tosse, febre, um grosseirão no corpo, né? A mucosa da conjuntiva também pode ficar avermelhada e a pessoa vai acabar procurando então o serviço de saúde. E qualquer informação pode ser obtida ainda junto ao setor de imunização da Secretaria de Saúde. Qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida com relação à situação vacinal mesmo, quer ver se tem a vacina ou não no cartão, ela pode ir na sala de vacina mais próxima, que lá os profissionais já vão verificar o cartão, mas se tiver alguma outra questão relacionada, pode procurar aqui na Secretaria de Saúde, né, ou até mesmo pelo telefone da Vigilância Epidemiológica, que é o 3697-5952. Muito bem, tá aí. Bora fazer a nossa parte, né, gente? O município, o estado, o governo federal disponibiliza as vacinas. Cabe a nós agora procurarmos aí as salas de vacinação, né, levando sempre a carteirinha. Se não tem ainda, vai lá atualizar a sua carteirinha, porque a gente não pode brincar com a saúde. É tempo de férias, dos preços altos também, sabia disso? Lá na Sertaneja, os preços altos entraram de férias, tem muita oferta bacana esperando por você, hein? Ali na Francisco Salles, de frente ao terminal de linhas urbanas, olha só que bacana, TV Box Aquário a R$ 249,90, antena 8 TV livre, R$ 599,90. Tá bom preço, hein? E não para por aqui. Olha só esse Moto G7, é um smartphone 64 GB por R$ 1.349,90 em 10 vezes sem juros. Deixe os preços e juros altos para lá e aproveite a tranquilidade de comprar na Sertaneja, hein? Loja linda, depois da reforma ficou muito bacana. Estive lá esse final de semana, fui sempre bem atendido, né? Aliás, como todo mundo. Então vai lá, toma aquele café na Sertaneja, por minha conta o café, e economize de verdade, tá bom? Intervalo chegando, daqui a pouco eu volto, destacando os portais aqui de Poços de Caldas e também do nosso estado. Não é fake news, é plantão da tarde. Pessoal da Guarda Municipal acompanhando o plantão agora, o Maninho, o GM Maninho, toda a equipe, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, tá certo? Tem agora os destaques, hein? Os principais portais do estado, você fica sabendo agora aqui no Plantão da Tarde. Começando pelo jornal local, o Jornal da Mantiqueira, o destaque de hoje, destaque de capa, hein? Suspeitos de falsificação de documentos e cheques são presos aqui em Poços de Caldas. E ainda falando de caminhões, né? Acidentes que aconteceram e deixaram o motorista preso às ferragens. Tenso aí o final de semana aqui na nossa região. Mas o destaque para mim, descendo a serra, nós vamos até Andradas. O Andradas hoje traz como destaque: a NTT suspende resolução com novas regras para cálculo de frete mínimo. Tava rolando aí já um burburinho de que poderíamos ter uma nova greve dos caminhoneiros no país, o governo federal dando um passo atrás e reavendo aí várias circunstâncias. Gira mais um destaque para mim, por favor, tropa de elite. Nós vamos para a capital mineira agora. O destaque é do jornal O Tempo, série especial, inclusive. Olha só, cidades mineiras ficam sem obras de saneamento básico. 41 projetos em 33 cidades consumiram 508 milhões e estão parados. Lembrando, gente, que saneamento básico é algo extremamente fundamental até para a saúde pública, onde nós sabemos, é investido muita grana, são investidos milhões e milhões por ano, mas sem saneamento básico não dá, hein? Mais um destaque para mim, por favor, ainda na capital mineira, hoje em dia. Seca deste ano já põe 177 cidades de Minas Gerais em emergência. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando,
o número de municípios, né, com decretos emitidos é de 90% maior que em 2010, e aí é preocupante realmente, né, é realmente preocupante essa questão da seca. Um outro destaque também é com relação ao futebol. O Fábio, goleiro do Cruzeiro, faz o 80º jogo na Libertadores, né, e segue a saga do 12º trabalho. Tem River Plate e Cruzeiro, hein? Dá para imaginar para quem que eu vou torcer nesse jogo, Pedro? Você consegue imaginar para quem que eu vou torcer nesse jogo da Libertadores? Tem mais destaque chegando por aqui? Estado de Minas, hein? Esse tema nós já comentamos aqui, hein? Bairros nobres e na periferia. Falando da capital mineira, hein? Gatos na rede elétrica encarecem as contas de luz em 5%. Isso aqui, para quem não sabe, quem paga a conta é quem anda direito, sabia disso, né? As empresas, no caso ali a CEMIG, ela não perde jamais. Quem paga a conta é o consumidor final. E também falando aqui do Boris Johnson, ele assume na próxima quarta-feira, ele é o próximo primeiro-ministro britânico e já com muitos problemas com a saída do Brexit. Gente, tem muito assunto para falar com relação, e o Boris Johnson tem muito problema pela frente. Agora eu quero falar especialmente para você que é papai, você que é mamãe e quer tornar, né, o seu pequeno um grande leitor. Você já conhece a Leiturinha? Super indico para você. A Leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil, que nasceu aqui em Poços de Caldas, gente. São 5 anos de história e já está presente em mais de 5.000 cidades para 150.000 famílias. Todos os meses, a Leiturinha envia para você livros com temas selecionados para a idade da sua criança e vai junto, sabe o quê? Uma surpresinha para brincar, montar e colecionar, e dá para usar todos os dias. Por isso, receba a Leiturinha em sua casa e tenha grandes momentos de aprendizado e diversão em família. Acesse o site leiturinha.com.br e receba o seu kit com um presente especial a partir de R$ 29,90. Leiturinha, família que lê junto é outra história. É um investimento sensacional, viu? Tanto para o contato ali do dia a dia com o seu filho, né? Mas também em termos culturais aí para sua criança. Vale a pena investir na Leiturinha. Ô, gente, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos e prendeu um jovem de 18 anos. Eles são suspeitos de tráfico de drogas no bairro São José. Durante a operação, na Fosco Pardini, os militares avistaram a dupla conversando, trocando altíssimas ideias, e eles estavam em atitudes suspeitas. Olha aí o que deu a história. Os rapazes foram abordados e com eles os militares localizaram 9 porções de maconha e R$ 60 em dinheiro. Bom, o jovem foi preso em flagrante. O menor só foi apreendido juntamente com o material arrecadado. Foi todo mundo para onde? Para a delegacia da Polícia Civil, não é isso? É o famoso enxuga-gelo da nossa polícia também. O menor já deve estar na rua hoje fazendo bagunça, como sempre. Uma motociclista, gente, um motociclista, na verdade, ficou levemente ferido em um acidente ontem à tarde. Esse local aí é um local que nós temos muitos problemas voltados para o trânsito. Já não é de hoje. Essa região é a região leste aqui da cidade, Avenida Bianucci com a Pau Brasil, bem ali. Gente, o que passa de carro aí durante o dia é impressionante. É impressionante. Para a Polícia Militar, a vítima de 25 anos relatou que seguia pela Bianucci quando teria batido na lateral do veículo. Bom, perdeu o controle, caiu ao chão e sofreu diversas escoriações, né? Sentia dores ali, é claro, uma pancada dessa. Eu tive colegas que passaram por lá ontem e me mandaram mensagens dizendo, inclusive, do trânsito, né? Que ficou parado, e ali, Zona Leste, a gente sabe, né? É uma região importante da cidade que liga o trânsito, principalmente para a área central. Muita gente que vem da Zona Sul acaba cortando o caminho ali, então o trânsito ficou parado ali por um determinado período. O motorista do veículo nada sofreu. A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa aqui de Poços de Caldas. Olha só como ficou o trânsito. O Corpo de Bombeiros esteve no local e nesse local tem que lembrar aqui que nós falamos há pouco tempo com o secretário, né, e falamos com relação a por que não a implantação, né, de um conjunto semafórico naquele local.
Talvez semáforos ali resolveriam grande parte desses problemas, ou então radar, que seria melhor ainda. Uma pessoa ficou levemente ferida após ser atropelada ontem à noite aqui na área central de Poços de Caldas. De acordo com testemunhas, o atropelamento aconteceu na rua Pernambuco. Olha aí a imagem, é próximo ali do fórum. Diversas pessoas ajudaram a vítima, porém nenhum órgão de segurança foi acionado para prestar socorro à vítima. Os populares acabaram ajudando a pessoa ali que passou ali por um susto danado. Pernambuco, ali próximo ao fórum. Vem comigo aqui. Tem agora a cotação do café para você que acompanha o Plantão da Tarde. Daqui a pouco nós temos um representante da empresa de transporte público. Nós vamos falar sobre temas desse segmento e eu quero você interagindo com a gente, hein? Mande a sua mensagem 999-27-3591, também no facebook.com/tvplanweb. Agora tem a cotação do café aqui no Plantão da Tarde. O mercado cafeeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 403, variação negativa de R$ 6. No mercado futuro com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $128,25 de dólar, variação negativa de $3,05. Café segue em baixa aí nessa época da safra. A Agência Nacional de Transportes Terrestres decidiu na tarde de ontem suspender a resolução que trazia a nova tabela de frete dos caminhoneiros. Essa medida estava valendo desde sábado. O repórter Luiz Felipe Galo conta tudo aqui no plantão. A tabela, na verdade, ela é resultante de um PNPM, que é o preço mínimo do frete. Então, ela retrata os custos do transporte e hoje está a cargo da Exalc-Log, do Instituto de Piracicaba, e numa parceria com a NTT. Houve a edição agora em julho, que a pedido do ministro da Infraestrutura, ela foi suspensa provisoriamente para que outros estudos e com a participação de mais carreteiros autônomos seja feita uma nova tabela. Essa suspensão foi justamente por conta de uma insatisfação que foi vista em nível nacional? Ela traduziu, a bem da verdade, e por assim dizer, algumas imperfeições e algumas incorreções quanto ao tempo de carga-descarga, percurso e peso por eixo. E peso até pela combinação dos veículos. E essa insatisfação, ela deflagrou o início de um movimento de grupos de WhatsApp de carreteiros autônomos, que prontamente o ministro atendeu em pedido à NTT. A NTT, por decisão colegiada e por maioria de sua diretoria, entendeu por bem suspender a tabela neste momento. Certo. E só para a gente fechar, é claro que nós tivemos em maio do ano passado uma greve em nível nacional, afetou diretamente Poços. A gente quer saber se existe essa possibilidade de mudanças ainda ou até mesmo de uma sinalização de greve, mesmo que não tão forte, já que os autônomos que têm reclamado. Nós, como empresários do transporte rodoviário de carga, empresas, ETC, empresa de transporte comercial, entendemos que não há, no momento, um ambiente propício para uma greve. Entendemos também que a insatisfação do carreteiro autônomo, ela foi atendida nesse ponto. E outros estudos virão. Nova resolução será editada e, com certeza, essas incorreções serão sanadas. Recuo nada mais é porque uma livre, espontânea pressão, viu? Os caminhoneiros já estavam aí, de certa forma, articulando ali uma possível paralisação novamente, que seria terrível para o nosso país, seria terrível uma nova paralisação nesse momento de turbulência que o nosso país tem vivido. Se você quer ter resultados melhores na sua empresa, presta atenção na imagem que eu vou mostrar para você aqui no plantão. A Lógica, gente, informática, loja software, é referência. Quer ter resultados melhores na sua empresa? Tem a solução 7 passos para você. É uma metodologia diferenciada: financeiro, crediário, estoque, compras, contabilidade, a precificação, vendas e marketing. Tudo isso em um software da Lógica Informática. Quer melhorar quaisquer destes departamentos? Entre em contato agora com a Lógica, fale meu nome e adquira 3 meses grátis de assinatura. 0800 000 3272. 0800 000
0003272. Você vai alavancar o seu negócio com total apoio da equipe de consultoria da Lógica. Gente, é sensacional. Tá lá o Paulo, tá lá toda a equipe esperando por você. Liga agora, 0800 000 3272. Tem intervalo, é isso? Já! Daqui a pouco tem entrevista aqui no Plantão da Tarde. Mande a sua mensagem, não é fake news, hein? É Plantão da Tarde. Só lembrando que hoje, 7 em ponto, tem Plantão 47. Muita notícia esperando por você, tá bom? Eu vou passar agora, sabe, gente, ontem, saindo do plantão, passei lá na Cabana Pizzaria. Falei, segunda-feira vai estar tranquilo. Tá lotado, tá bombando ontem. E de ligação, então, nem se fala. É a melhor pizzaria de Poços de Caldas. Olha só o drive-thru, que bacana. Liga lá, 3414-9200. Após as 18 horas, a Cabana entrega a pizza em qualquer canto da cidade. Hein? Tem na Zona Leste também, olha só que imagem, estrutura bacana. Eu sou fã dessa pizza aí, ó, a moda da casa lá, que delícia, a Cabana. Liga lá, essa de bacon então nem se fala, hein? A pizza de costela é a preferida do Pedro, hein? 3712-6074, Cabana Pizzaria em 2 endereços, no Jardim Amarilis e também na Avenida João Pinheiro. Um abraço, André, meu grande amigo que está de férias, descanso merecido também. Agentes penitenciários apreenderam mais 3 celulares e carregadores dentro da cela 10 do presídio aqui de Poços de Caldas. A apreensão aconteceu na manhã de ontem. De acordo com a polícia militar, durante o procedimento da revista, aquele procedimento comum que eles fazem ali, semanalmente, eles localizaram um fundo falso na parede, debaixo da cama, 2 celulares e 2 carregadores. O celular não funciona sem carregador, né? Daí tem que ter o carregador. Na mesma cela, gente, também foram encontrados dentro de um pote transparente mais um celular. O que aconteceu nessa história? 2 educandos, um de 31 anos e o outro de 19 anos, assumiram que os materiais eram deles. Os celulares e os carregadores foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Comentei hoje lá no Transa News. Se eu fosse esses educandos, eu não ficava furando a parede do presídio a todo momento. Eles estão cavucando a parede, uma hora você vai cair na cabeça do pessoal. E o tanto que eles furam as paredes do presídio aqui de Poços de Caldas, presídio não, da cadeia aqui de Poços de Caldas, é brincadeira, hein? Olha só, para atender melhor os usuários de transporte público aqui de Poços de Caldas, no início deste mês, a empresa Circulare realizou algumas mudanças de horário em 10 linhas. As modificações foram em horários de pico, nos dias úteis e também aos sábados. Para falar sobre as alterações e ainda sobre os aplicativos disponíveis aos usuários, eu recebo agora o coordenador de qualidade da Circulares, Douglas Danilo Dias. Boa tarde, Douglas. Bem-vindo ao plantão. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Boa tarde, Paulo Marcelo. Boa tarde aos plantonistas que aí nos acompanham. Para nós da Circulare é uma satisfação muito grande estar aqui nesse espaço de vocês, falando um pouquinho sobre essas mudanças, sobre essas modificações das linhas que aconteceram no sistema de transporte de Poços. Vamos começar falando dessas mudanças. Então, como que foram feitas as mudanças? Existe um estudo por parte da Circulare? Como que isso foi feito? É isso mesmo, Paulo. Todas essas mudanças que são realizadas nas linhas do sistema de transporte, a gente tem uma equipe técnica que trabalha, faz um estudo técnico de viabilidade dessas mudanças, a gente identifica pontos aí de gargalos, pontos que a gente tem reclamações. A partir disso daí é feito todo um levantamento de impacto, um estudo de impacto, de riscos que essa mudança vai causar. Esse estudo ele é submetido à aprovação da Prefeitura e mediante a aprovação da Prefeitura com as devidas correções ou inclusões, nós partimos para a implantação dessas modificações no sistema. Isso tem que passar pelo Executivo também, então. A Prefeitura tem que atestar isso também. Isso, exatamente. Todas essas mudanças que são realizadas, a gente tem a anuência do Poder Executivo. A Circulare não faz nenhum tipo de mudança sem anuência do Poder Público. Por qual motivo aconteceram essas mudanças, Douglas? Essas mudanças, Paulo, elas são decorrentes de atender melhor aos usuários. Nós podemos destacar aí principalmente a linha do Jardim Country Club.
e a linha do Campos Elíseos, que nós tínhamos uma situação que era de melhor atender, oferecia uma frequência maior. A região... Nós estamos falando de dois pontos distintos da cidade, Zona Oeste e Zona Leste. Isso mesmo, que são dois polos aí muito importantes, muito representativos para a nossa cidade, essas duas regiões. E a região do Jardim Country Club, a gente tem uma demanda muito grande, principalmente agora com os novos condomínios horizontais que estão sendo erguidos naquela região. Houve um estudo técnico para se ampliar o atendimento dessa região. Então, o Jardim Country Club era atendido por 2 ônibus a cada 30 minutos e com essa mudança ele passou a ser atendido com 3 ônibus a cada 25 minutos. Ou seja, a gente melhorou a oferta de ônibus na região, fizemos um ajuste de horário que possibilitou esses encaixes e também eliminamos a questão dos atrasos, que a gente tem um problema de atraso, de congestionamento na região ali da Avenida João Pinheiro, na região central. Todo mundo que usa o centro da cidade aí sabe desses atrasos que acontecem na área central, com a circular não é diferente. Então foi feita essa modificação. E no outro extremo, a região lá do Campos Elíseos, nós tínhamos uma grande solicitação dos moradores lá, principalmente do bairro Estância Poços de Caldas, e também dos moradores do condomínio Reserva Real, que são aí quase 400 apartamentos que foram entregues lá, e eles não estavam sendo contemplados com o transporte lá, eles tinham que se deslocar até a região da Venceslau Braz ali. Então a empresa fez um estudo também atendendo a solicitação desses moradores, atendendo indicações do Legislativo, viabilizamos esse atendimento dessa região também. Muito bem. As mudanças aconteceram somente na Zona Oeste e na Zona Leste? Não. A gente teve mudanças também na região sul. A linha do São Sebastião, era uma linha que também estava com problema de atraso, então nós fizemos uma otimização de rota. Ela deixou de atender a rua Edson Carmelito, ali no São Sebastião, e todo o acesso, a entrada e a saída do ônibus agora é feito pela rua Antenor Pereira, ali na região, que já entra direto no Vila Matilde, na Rua da Creche, fazendo o atendimento normal do bairro, sem prejuízo para os usuários ali. Essa mudança que deixou de atender da Edson Carmelito, esses moradores, esses usuários dessa rua, eles estão numa distância padrão, aceitável, que a gente tem, que é um ponto a cada 250 metros, então essa otimização de rota visando eliminar os atrasos, ficou eles atendidos dentro dessa questão. Quando se fala, é claro que a questão da logística ela é fundamental, né, para a questão do acerto do horário, né, do próprio cliente que está ali, do usuário da linha que está ali. Eles são ouvidos também quando dessas mudanças ou não? Sim, eles são ouvidos, sim. A Circular realiza aí anualmente uma pesquisa de satisfação com a população, com os usuários do transporte. A empresa MDA Pesquisa de Lavras, ela faz esse serviço para a empresa e a gente colhe muita sugestão, ouve muito o usuário que sempre aponta detalhes, questões de logísticas que às vezes foge do nosso olhar mais técnico ali. O usuário que está na outra ponta ali do processo, ele tem essa percepção e nos auxilia. E isso tudo é ouvido. Essas implantações dessas linhas mesmo, quando a gente fez essa virada de linhas, dessas últimas 10 linhas agora, a gente tem recebido algumas ligações de usuários pedindo mais informações, outros pedindo para estender em outras ruas que não eram atendidas. Então, tudo isso a gente ouve os usuários nesse sentido para tentar melhorar e prestar um serviço cada vez com mais qualidade para o nosso usuário. É importante esse feedback, né, de quem usa ali o transporte público durante todo o dia, né? Sim, isso é muito importante. Pensando nisso também, Paulo, a Circular tem aí desde o começo de março, desde o dia 11 de março, a gente implantou um serviço novo de atendimento para o passageiro, para o usuário do sistema de transporte público de Poços de Caldas, que é o serviço Posso Ajudar. A gente colocou uma equipe de atendimento de pessoas específicas para atender, orientar, esclarecer o nosso usuário, o nosso passageiro, com relação a dúvidas do sistema integrado, das linhas, dos horários, das rotas e também receber reclamações, sugestões, elogios dos colaboradores. Então a gente tem essa equipe. A gente tinha tradicionalmente, né, o canal
via saque, né? Tínhamos as redes sociais e agora implantamos mais esse canal que é o Posso Ajudar ali na Estação Central. E tem uma coisa muito bacana, a cada dia que passa eu vou me tornando mais adepto dos aplicativos. Os grandes centros, né, Douglas, nas capitais, o pessoal hoje não vive sem aplicativo. Sim. É para chamar um táxi, é para chamar o transporte público, é para acompanhar o trajeto do transporte público, a questão da alimentação também, né, tem sido muito usado. E aqui em Poços de Caldas, a Circular já trouxe o aplicativo, inclusive eu tenho o aplicativo da Circular. Sim, isso mesmo, Paulo. Desde agosto de 2016, a gente está com esse aplicativo. Ano passado, a gente fez uma campanha de relançamento desse aplicativo, que é o Ônibus Mais, e ele traz ao passageiro essa opção dele monitorar aonde que o ônibus está, monitorar o ponto que ele está, ele pode cadastrar as linhas de desejo, os pontos específicos que ele quer monitorar o ônibus. Então, pensando nessa facilidade, nessa comodidade para o nosso passageiro se deslocar aqui dentro de Poços. Facilita muito a vida do cidadão. Facilita. E hoje a gente está vendo aí cada vez mais os aplicativos estão vindo com mais força, né? Tão presentes cada dia mais na nossa rotina, no nosso cotidiano. Ajuda muito, viu, gente? Você consegue acompanhar o trajeto do ônibus, ele está chegando, ele dá mais ou menos eu tô falando aqui como usuário mesmo, uma expectativa ali de tempo, né, que o ônibus vai passar no determinado ponto. Uma coisa que eu acho que é muito complicado de se resolver, Douglas, é a questão do horário de pico. Não é um problema só da nossa cidade, o trânsito. O trânsito é um problema do nosso país por um todo, né? Como resolver esse problema? Colocar mais ônibus. Eu sei que a Circular trabalha com uma planilha, né, de custos, né, de gastos e custos. Como resolver esse problema? Então, Paulo, essa questão que você colocou, a questão do congestionamento, a crise do transporte público, vamos chamar assim, não é uma particularidade de Poços de Caldas. Sim, claro. É um cenário nacional, é um setor que está passando por uma grande crise, com perda de passageiros, a gente tem aí ausência de subsídios, a gente tem o transporte clandestino correndo à margem da fiscalização, a gente comentou... Isso acontece aqui em Poços também? Acontece aqui em Poços, que não é diferente, comentou a questão dos aplicativos, a gente teve recentemente a Lei Federal 13.640, que estabelece diretrizes do transporte de passageiros por aplicativos, só que o nosso município ainda não regularizou esse transporte aqui dentro da cidade. Então, todo o sistema, ele sofre com isso, somado à questão dos congestionamentos, do trânsito lento. Infelizmente, a gente vive num país ainda que não se prioriza políticas públicas, de fato, voltadas à prioridade do transporte público. Não sendo ele só o ônibus, mas o próprio metrô, os outros sistemas. É cultural isso? É cultural. A gente tem a questão da Lei de Mobilidade Urbana, que os municípios têm dificuldade de implantar essa lei. Nós tivemos aqui em Poços, a prefeitura contratou uma empresa para fazer o plano de mobilidade do município, que foi apresentado. Infelizmente, o plano ficou aquém do esperado. Nós mesmo, da Circular, nós encaminhamos para o Executivo um estudo técnico uma visão da parte de vocês também. Um estudo técnico em cima do que a empresa propôs do plano de mobilidade, mais de 50 páginas explicando, detalhando as possíveis soluções que a gente encontra, que é o tratamento de corredores. Nos corredores principais você tem aí Zona Leste e Zona Oeste, que é o maior fluxo que a gente tem de ligação. A gente não tem uma faixa preferencial, não tem um corredor exclusivo para o ônibus, para a ambulância, para o SAMU, para o bombeiro, uma faixa seccionada ali que possibilite ter uma agilidade. Você consegue imaginar isso funcionando aqui em Poços de Caldas um dia, Sim. Douglas? Você tem isso em mente? Você consegue visualizar isso funcionando aqui em Poços? Sim, consigo sim, Paulo. Como morador de Poços de Caldas, como usuário do sistema também, eu vejo que é possível. A gente precisa de políticas públicas que priorizem isso, que invistam nessa questão de mobilidade, porque o transporte precisa dessa agilidade. A gente trabalha nos horários de pico, você falou, não é uma situação aqui de Poços. Não é só daqui, de fato. Não é só daqui. Em todo lugar que você vai, horário de pico é congestionado. Até o metrô de Londres, no horário de
pico você vai ter superlotação, você vai ter lotação dos carros, você vai ter trânsito lento, congestionado. Para sanear essa situação aqui em Poços, a gente trabalha com ônibus de reserva. Até a gente recebe, né, algumas reclamações de alguns ônibus que ficam parados ali no entorno da estação central, ali na região do Asilo, perto da Casa Sertaneja. Esses ônibus, Paulo, esses são ônibus que são usados nesses momentos. Eles estão ali para esse momento de pico. Para esse momento de pico ou para uma emergência. Se um ônibus teve alguma pane mecânica, alguma coisa, esse ônibus imediatamente ele sai para não deixar o passageiro ali desamparado. E no horário de pico, um ônibus atrasou, automaticamente eu já tenho uma equipe de colaboradores reserva que vai entrar nesse ônibus, sair e fazer aquele horário. Só que como a gente tem esses problemas dos congestionamentos, João Pinheiro, Francisco Salles, Marechal Deodoro, Rua Assis, Rio Grande do Sul, se eu tiver 50 ônibus para colocar, esses 50 ônibus que eu colocar, eles vão ficar atrasados, porque não é um problema de logística da circular, é uma característica operacional do pico e desses corredores que a gente tem que hoje já estão saturados. As nossas vias de trânsito aqui, a gente pode equiparar com o nosso sistema sanguíneo. Uma hora a artéria vai ficando tão comprimida que ela vai infartar. Vai infartar. Vai infartar uma hora. Exatamente. Não tem como fugir. O segundo semestre agora tem novamente a abertura da concessão do transporte público aqui em Poços de Caldas. A circular está se preparando para isso também. Sim, nós estamos preparando, estamos aguardando aí primeiramente a entrega, né, a revisão. Não receberam nada ainda, né? Não, ainda não. Estamos ainda, né? A gente está aguardando o plano de mobilidade, né? Segundo o executivo, o start da licitação só vai ser dado a partir do momento que o plano de mobilidade tiver sido entregue e aprovado pelo Legislativo, que vai se seguir o processo de licitação. O contrato da circular, ele vence agora no próximo dia 26 de novembro. É novembro, então? Novembro, dia 26 de novembro. Encerra. E aí, Paulo, a gente queria deixar uma questão, né, para os usuários, para os plantonistas que nos acompanham, no sentido de tranquilizar a população. Nós temos acompanhado os processos de licitação que aconteceu em Pouso Alegre, aconteceu em Varginha, tem um processo que está se arrastando em Limeira já desde 2015. São João teve há pouco tempo também, né? São João da Boa Vista. Né? Teve Passos e São Lourenço, duas cidades que eu queria destacar aqui nessa minha fala. São Lourenço tem uma empresa que opera lá há 60 anos, vai vencer o contrato deles agora dia 31 de agosto e a concessionária diz que não vai continuar e não tem interesse em continuar prestando serviço no município, decorrente dos problemas que o transporte enfrenta, excesso de gratuidade. A cidade de São Lourenço transporta aí mais de 40% de passageiros gratuitos no sistema. Então, a concessionária já falou que ela não tem interesse e vai entregar a concessão para o município. A concessionária é uma empresa privada, ela vive de lucros. Sim, ela tem o lucro dela. E Passos é uma cidade também aqui próxima da gente e que teve uma situação um pouco mais delicada, que a concessionária atual, ela entregou a concessão para o município, diz que não, tentou negociar com o município um contrato emergencial até saída da licitação. O executivo de Passos não aceitou as condições que a concessionária pediu, então contrataram uma empresa emergencialmente para atender a demanda de Passos. Passos são 4 linhas, 18 ônibus. A empresa que atuava lá falou que não ia renovar, ia sair fora do município. A Prefeitura de Passos, inclusive, contatou a Circular para fazer um atendimento emergencial lá. Nós, como priorizamos o atendimento aqui, a nossa frota, a equipe tudo é para atender a cidade. Nós declinamos do convite para fazer esse contrato emergencial lá em Passos. Eles acionaram uma empresa de São Sebastião do Paraíso, que trabalhou na cidade por 2 dias. No terceiro dia, levou os ônibus tudo embora. A cidade ficou 13 dias sem transporte. Você estava falando isso aí, eu imaginando o caos que essa cidade passou, né? Porque uma coisa é o sistema estar funcionando. Sim. Outra coisa é o sistema da noite para o dia acabar. E lá em Passos, essa primeira empresa de São Sebastião do Paraíso simplesmente recolheu os ônibus, foi embora da cidade, não deu nem explicação do porquê na cidade. Aí o Ministério Público, junto com a Câmara de Vereadores, entrou com um processo e isso
isso correu 13 dias, a cidade sem nenhum atendimento. Em outras emissoras foi vinculado a situação do transporte de Passos, e agora que eles entraram com uma nova empresa que vai atender emergencialmente por 180 dias, até eles concluírem a nova licitação do transporte. E aí, nesse sentido, que eu quero tranquilizar os nossos usuários que possivelmente a prefeitura deve procurar a Circulare para um contrato emergencial para garantir o atendimento da população. Então, os usuários podem ficar tranquilos que não vão ser desamparados. Isso provavelmente deve acontecer. Está esgotando já, né? Esse projeto tem que ser apresentado o quanto antes para que tenha tempo hábil, né? O processo de licitação é um processo bem extenso, né? Envolve várias etapas, são várias pessoas envolvidas nesse processo todo. Então, a gente acredita que até o vencimento desse contrato 26 de novembro, esse edital ainda não tenha sido publicado de fato, então possivelmente vai caminhar para um contrato emergencial, mas a Circulare vai manter o atendimento até sair o julgamento da licitação e tudo. A empresa vai manter o atendimento da forma que sempre vem fazendo ao longo desses anos. Quero agradecer ao Douglas pela participação aqui no Plantão da Tarde. Espero que você volte aqui em outra oportunidade para falarmos de outros assuntos também. Sim, me coloco à disposição, estamos aí para o que precisar. Obrigado, bom trabalho para você lá. Eu tenho um recado para você que está acompanhando o Plantão da Tarde, é do maior volta às aulas de Poços de Caldas e região, gente, Artipel. São várias novidades para você arrasar, hein? Compre agora e já garanta a coleção de cadernos Tilibra 2020, a maior variedade de canetas como brush, estabilo, posca, marca texto apagável, que é demais essa caneta. E tem as mochilas e os estojos da marca Kipling. Isso não pode faltar, não é isso? Dá uma passadinha lá em 2 endereços, na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121. O Instagram da Artipel eu super indico, hein? Artipel Papelaria, @Artipel Papelaria. Gente, não dá tempo de mais nada. Hoje à noite tem Plantão 47. Eu espero por você ao vivo às 7 horas da noite. Eu fico por aqui. Não é fake news, é Plantão da Tarde.